Antes de perguntar sobre o assunto especificamente, eu gosto de entender de onde vem o interesse, né? Como começou toda essa história? Olha, eu digo que o vírus, né, da ufologia me picou, né? Me pegou. Isso foi em 1981. Isso é no sentido figurado, né, cara? Exatamente, figurado, bem figurado. Mesmo porque eu não bebo, não fumo, nunca usei droga, nada disso. Nenhum ET nunca te abduziu e assim, o fato de eu não beber, né, é até bom, porque eu já vejo o OVNI sem beber, né, imagina se bebesse, né? Mas como que começou? Em 1981, eu era um rapaz, né, de 14 anos de idade, já estava trabalhando no Banco do Brasil, naquela época, de menor aprendiz, né, com aquelas fardinhas tipo ridícula, assim? Ridícula, azul, né? E sempre quando chegava o uniforme, já não cabia mais, né? Porque a gente crescia bastante, então ficava a calça faltando um pedaço. Parecia que você ia caçar siri, né? Lá no mar. Mas, e o que aconteceu então em 81? Eu estava assistindo televisão, né? Era programa Silvio Santos, era um domingo, junto com meu irmão mais novo. Minha mãe também estava ali, né, fazendo os afazeres de casa, já preparando a janta, aquele negócio todo, quando ela falou pra gente, vou sair, recolher umas roupas ali no varal. E nisso ela saiu, não demorou muito tempo, ela deu um grito lá fora, aí a gente saiu para acudir ela, pensando que era algum bicho, alguma coisa que tivesse assustado ela ali no quintal, sei lá o que poderia ser, mas quando nós saímos na porta da edícula que nós morávamos, a gente olhou para cima, eu e meu irmão pequeno, tinha um objeto alaranjado gigantesco, e esse objeto não fazia barulho e estava flutuando assim, né, andando, e soltava por baixo dele objetos menores, circulares, vermelhos e pulsantes, né, esses piscavam. O maiorzão não, ele tinha uma luminosidade contida dentro dele. Né? Então você via aquele alaranjado, parecia um fogo, né? Mas contido. Mas o tamanho? A luminosidade ela não expandia. O tamanho daquele negócio? Gigante, cara. Tipo, você diria quantos metros, assim? Olha, buscando aí na memória, deixa eu pensar aqui, se você pegar uns 3 ônibus e colocar um do lado do outro. Caraca, então só que era enorme, cara. Era enorme, enorme. Não, e tava não muito alto aquele negócio. E aí ele soltando aqueles objetinhos, e eu tenho um toque, comecei a contar, né? Do momento que eu comecei a observar, eu contei 16 objetos que saíram por baixo dele. Sempre saía de 2, assim, juntos. Saíam 2 e um piscando para uma determinada localidade do Guarujá ali, né? Então, a gente tem o bairro de Vicente Carvalho, 2 foi para aquela direção, 2 para o lado do mar, 2 para a Serra, 2 para já indo em direção à cidade de Santos, né, Cubatão. Então, parecia que era um negócio sincronizado. Uma invasão. Faziam uma invasão mesmo, uma desova, né, de objetos, e cada 2 ia para um lugar. Teve um único instante em que um objeto desceu e o outro não desceu junto. Aí ele foi se afastando assim, aí ele parou, voltou, aí desceu o outro. Quando estavam os 2 já alinhados ali, aí eles foram pulsando para onde tinha que ir. E esse grande, então, foi atravessando o céu, assim, a gente foi andando no quintal da nossa casa, ali no Guarujá, no litoral paulista. Sim. Quando chegamos no portão, ou um pouquinho antes de chegar no portão, esse objeto já estava sobre Santos, a cidade de Santos. Ele aumentou a intensidade do brilho ou o tamanho, não sei. Mas a impressão que deu é que ele ficou 3 vezes maior. Já era grande. Sim. Nesse momento que ficou muito grande, no momento seguinte ele diminuiu para o mesmo tamanho que estava. Nisso meu irmão já começou a chorar. Então aí a gente já perde assim um pouco a atenção para aquele negócio, mas tá lá e também preocupado com o irmão pequeno, minha mãe ali. E aí esse objeto, quando ele voltou para o tamanho inicial que estava, ele fez um movimento assim descendente, como se fosse um anzol, sabe? Desce e depois sobe numa velocidade incrível e aí desapareceu no espaço. E nisso a gente já estava no portão mesmo de casa.
algumas pessoas na rua apontando, né, vizinhos ali. E aí a gente entra para dentro de casa, que é isso? Não era avião, não era balão, nada convencional. E fomos jantar depois, dormir. No dia seguinte, eu cheguei no Banco do Brasil para trabalhar. E assim, como a gente era guardinha, né? Então, você tem mais relacionamento com vigilante, com faxineira, né? Sim. Mais ali no povão, né? Porque gerente você fica até com medo de chegar neles, principalmente quando você tá num cargo desse pequeno. Tá começando, né? E aí, a gente, chegando lá, eu comentei o fato com um guarda, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello. Ele falou, o que você viu é um OVNI, um objeto voador não identificado. Até então, eu nunca tinha ouvido falar nisso, não me preocupava com esse tipo de assunto. E aí ele me apresentou um grupo de Sumaré, do Eduardo e Oswaldo Mondini. Falou, escreve uma cartinha para eles têm um boletim, depois vão mandar para você. E aí você vai entender um pouquinho melhor o que é esse assunto dos OVNIs. Aí eu fiz desta forma, e aí passou uns anos, isso foi em 81, em 85, 4 anos depois, eu resolvi fundar o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá. Esse aí, né? Esse aqui, o GUG. E aí a gente, com metodologia científica, a gente começou a pesquisar os casos que não eram poucos na região. Até onde eu contei foi mais de 400 casos envolvendo pousos de aeronaves, contatos com tripulantes, relações sexuais, explosão de objetos com coleta de material, OVNIs que apareceram dentro de instalações militares no litoral, o Forte dos Andradas, Base Aérea de Santos, Forte Itaipu, dentre outros. Mas nesse caso, especificamente, você conseguiu reunir outras pessoas que tivessem visto a mesma coisa? Existe um grupo de pessoas que viram em 81 esse objeto Deve junto com ter você? gente na rua, né, que eu morei, que ainda já deve estar velhinho, né? Mas deve ter mais, porque assim, se ele era tão grande, provavelmente sim. o quarteirão inteiro, talvez. Sim, não, muita gente viu, saiu nos jornais. Saiu no jornal? Saiu no jornal também. E vamos lá, depois que você viu isso, moleque, fundou o seu grupo, e aí como isso tornou a sua profissão? Como que isso virou a sua vida? Assim, profissão eu não diria que é uma profissão, é um hobby, né? Profissão eu fui bancário a vida inteira, né? Tá. Não era o que eu queria ser arqueólogo, né? Tanto é que eu faço arqueologia de forma autodidata, gosto de ir em sítio arqueológico, esse tipo de coisa. Pesquiso OVNI também, mas faço arqueologia. E assim, a ufologia entrou como hobby. Sim. Num intuito, né, num objetivo de eu obter respostas para aquele fenômeno que me impactou em 1981.